Sem o uso da palavra, uma pregação nunca será poderosa. Ela será, sim, pretensiosa. Olá, meu nome é Paulo, eu sou pastor e teólogo. Seja muito bem-vindo a este canal, esta é a nossa casa e hoje falaremos sobre a responsabilidade do pregador e da pregadora na quarta-feira. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir aquele apoio a cada um de vocês para que cada vez mais conteúdos possam surgir através deste canal. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos e vídeos que estarão sendo postados. Curta, compartilha, passa para o amigo, para a amiga que se interessa pelo tema. Comenta para que o YouTube entenda a relevância através deste conteúdo. Se essa é a primeira vez que você está aqui, é muito bom ter você conosco. Mas acesse o card, volte lá no nosso primeiro vídeo, a responsabilidade do pregador e da pregadora na segunda-feira e acompanhe sequencialmente o nosso passo a passo para que você não perca conteúdos muito importantes para a preparação da pregação. Indo direto ao ponto, qual é a responsabilidade do pregador e da pregadora na quarta-feira? A responsabilidade nossa, enquanto aquele que proclama a palavra de Deus nessa fase da preparação, é focar no texto ainda mais. E agora nós vamos colocar as informações dentro da nossa estrutura. Na terça-feira nós deixamos a estrutura, o esqueleto do sermão já montado. E agora nós colocaremos algumas informações. As informações que são pertinentes do estudo do texto. Não são todas as informações. Nós vamos ver aqui em nossa estrutura quais de fato são as informações que na quarta-feira nós focamos em colocar. Considerando então que você já levantou todas as informações, você olhou para o texto, você estudou muito lá Deuteronômio capítulo 6 do versículo 1 ao 9 e você fechou as suas interpretações. Não há mais nada que você entenda ser ali relevante para o momento de colocar na sua pregação. Agora é o momento de você procurar materiais de apoio para dialogar com eles. Então você vai em comentaristas não apenas exegéticos agora, mas de todos os aspectos que sejam bons, que sejam relevantes, que tragam consistência para a sua pregação. Você vai dialogar com eles, você vai perceber agora se aquilo que você está pensando, se aquilo que você estava interpretando está caminhando em uma linha coerente, coesa, ou se ela difere demais do que todos os comentaristas estão abordando. Se difere muito do que os comentaristas estão abordando, todos eles, a grande maioria, é necessário que você repense. E o trabalho não é perdido. Você vai pensar, poxa, mas eu fiquei até agora interpretando e agora eu vou perder tudo aquilo que eu havia interpretado? Não, nenhum trabalho é perdido. Quando você exercita a interpretação, o seu olhar para o texto através de oração, é muito difícil que a sua interpretação fuja muito ao que mesmo os comentaristas estão trabalhando. E mesmo que seja muito diferente, não há problema nenhum nessa fase que você já teve toda uma preparação, você olhar para os comentaristas e agora lançar o olhar coerente ao texto e começar a estruturar o seu sermão. A quarta-feira é para isso. A quarta-feira é o seu foco no texto. Se você está caminhando corretamente quando você começa a dialogar com os comentaristas, perfeito. Se não, a quarta-feira serve também para você repensar o sermão em termos da exposição da palavra. É o foco no texto, na palavra de Deus. Quando você consulta mais do que um comentarista, às vezes um não vai no caminho que você seguiu. Não significa que o seu não está coerente, não significa que o seu não está certo. Às vezes você olha para outro comentarista e ele caminha na mesma direção que você. É necessário nós começarmos a dialogar com os comentaristas, não fechar em tudo o que eles estão dizendo. Você orou, você pediu o discernimento e o direcionamento do Espírito Santo para com a interpretação do texto. O sermão é seu, não é o sermão do comentarista. Não há coisa mais enfadonha do que nós irmos ouvir uma pregação e a pessoa declarar um comentário. Ou seja, o que a pessoa fez foi pegar todos os comentários daquele autor e declará-lo no púlpito. Não teve a interpretação dele, não teve o texto passando por ele para que essas aplicações pudessem agora então fazer sentido à comunidade. Então é necessário que você tenha esse exercício reflexivo e interpretativo. O sermão é seu. Agora, como eu disse, se todos os comentaristas ou a maioria deles, 90%, discordam daquilo que você está dizendo, é necessário que você fique atento, fechado? E quais são as primeiras informações que nós buscamos nos comentaristas? Primeiro, a situação do contexto.
Então nós, estudando Deuteronômio, nós vamos pegar algum comentarista que fala de Deuteronômio e nós vamos ver o contexto, o que ele fala sobre o destinatário, o que ele fala sobre o autor, o que ele fala sobre a situação do povo no momento em que foi escrito ou em que foi declarado as verdades do texto, qual era o objetivo do escrito. Então tudo isso faz parte do contexto, da contextualização. Esse é o primeiro ponto no nosso sermão que nós vamos preencher, a contextualização. Então a contextualização, obviamente, são realidades que nós nunca teríamos acesso sem consulta de materiais de apoio. Pelo texto, muitas vezes nós não conseguimos ter a mínima ideia do contexto ao qual se passa o escrito. Então é importante que você tenha materiais bons de apoio. Bíblias de estudo trazem também essa perspectiva de contextualizar, de mostrar essas realidades que foram listadas aqui. Então você vai listar todas essas informações, só que você vai recortar aquelas que fazem sentido com a sua pregação. Você não traz todas as questões da contextualização para o seu sermão se elas não fazem sentido de serem declaradas. Nem tudo aquilo que o cozinheiro utiliza para preparar o alimento, ele leva para a mesa ao final. Muitas coisas ele deixa lá dentro onde ninguém viu. Então tudo aquilo que você pesquisou vai ajudá-lo, mas não significa que você precisa levar todas as informações. Separa e recorta aquelas que fazem sentido com aquilo que você está pregando, com a grande problemática, com a graça manifestada de Deus, que tragam coesão, coerência ao seu sermão. É necessário, é uma arte, a pregação é uma arte. A preparação é uma luta, ela demanda esforço, então é necessário que você faça alguns recortes. Não leve tudo. Então esse é o primeiro ponto que nós preenchemos na nossa estrutura. Então se você está com a estrutura aí, você vê que nós não preenchemos a introdução, né? Nós começamos da leitura, obviamente a leitura é o próprio texto, e aí a contextualização. E eu explico para vocês, é porque na introdução eu não utilizo elementos do texto. Eu trabalho problemáticas contemporâneas que têm a ver com a grande ideia do meu sermão. Então é por isso que eu não preencho essas informações na quarta-feira, porque na quarta-feira eu estou me preocupando com as informações do texto, pura e simplesmente do texto. Então na próxima fase, num outro passo, nós pensaremos essa outra questão, onde entra a introdução, entram as aplicações, as ilustrações e por aí vai. Então nós começamos pela contextualização. Esse é o primeiro ponto que nós preenchemos na nossa estrutura. Depois da contextualização, nós vamos encontrar o tema. Qual é a grande dica que eu dou com relação à formação do tema? É sempre olhar para a manifestação da graça de Deus no texto. Eu formulo o meu tema, geralmente, através da perspectiva da manifestação da graça de Deus. Então, por exemplo, nós encontramos, na terça-feira nós fizemos perguntas ao texto. Qual é o problema? Qual é a graça? Qual é a missão? A graça foi a repetição da lei de Deus para com o povo. Essa foi a grande manifestação, porque isso significa que Deus não havia desistido do povo, é a proposta de renovação da aliança, essa é a graça. Então, por exemplo, nós poderíamos pensar num tema, a revelação de um Deus gracioso. Então nós trabalharemos nessa temática, essa será a nossa grande proposição, a revelação de um Deus gracioso. Essa será a nossa defesa do sermão, nosso grande tema. E após o tema nós temos o argumento primeiro e o argumento segundo, que é todo o desenvolvimento do nosso sermão, as propostas as quais nós traremos toda a evolução do nosso sermão e da nossa interpretação. E qual é a outra boa dica que eu dou? É conectar o tema, a expressão do tema, com as expressões dos argumentos. Então, se eu pensar, vamos criar os argumentos aqui. O primeiro argumento seria chama o povo de volta. Dentro de toda a nossa interpretação, a gente chegou à conclusão que um dos pontos será chama o povo de volta. E aí pode não fazer sentido, mas olha, se ligarmos ele ao tema. A revelação de um Deus gracioso chama o povo de volta. Vê como tem coesão? Se alguém perguntar para você o que você pregou no domingo e você declarar o tema correlacionando eles ao primeiro argumento e ao segundo argumento, você consegue resumir o seu sermão. Eu preguei sobre a revelação de um Deus gracioso que chama o seu povo de volta e evidencia a única esperança. Seria o nosso segundo ponto, a única esperança. Então, a revelação de um Deus gracioso, nosso tema. Primeiro argumento, que chama o povo de volta. Segundo argumento, que evidencia a única esperança. Esse seria o grande resumo do seu sermão. Se alguém perguntar para você o que você pregou, você já não fica mais em dúvida
É só você declarar o seu tema com os seus argumentos. Eu falei sobre a revelação de um Deus gracioso que chama o seu povo de volta e que evidencia a única esperança. Essa é uma ótima dica. Eu sempre uso essa perspectiva para poder trazer toda a coerência, toda a amarração no nosso sermão, no meu sermão, no caso, para que não fique vácuos, lacunas. Por fim, nós preencheremos a conclusão. E a conclusão, veja, lembra que eu disse na terça-feira que a conclusão no método herculano é basicamente a declaração do tema e a repetição dos argumentos, que é o nosso grande resumo. Essa seria a nossa conclusão. Então, as informações que nós colocaremos na nossa estrutura, através de um estudo apurado, com muito esforço, muita dedicação no texto, que vem desde a terça-feira na entrada da exegese, na entrada da hermenêutica, são a contextualização, o tema, o argumento primeiro, o argumento segundo, e aí se você tiver mais argumentos, formulá-los todos, e a conclusão. Então essa é a grande responsabilidade do pregador e da pregadora na quarta-feira, é focar no texto, na exposição, e ali você vai colocar as informações dentro da contextualização, escolher um tema, os argumentos de forma que eles se relacionem e sejam fluidos na sua comunicação, de forma que você possa resumi-los em uma frase, e também a conclusão. Esses são os pontos que nós colocamos as informações na quarta-feira. E eu espero que tenha ficado muito claro essas questões a todos vocês. Se não ficou, comenta aí, coloquem as suas dúvidas que nós tentamos esclarecê-las num próximo vídeo ou num vídeo separado, que nós tiraremos algumas dúvidas, se porventura muitas aparecerem, para que tudo fique muito bem claro, muito bem trabalhado e entendido da sua parte. No próximo vídeo trabalharemos a dinâmica da quinta-feira. Qual é a responsabilidade do pregador e da pregadora na quinta-feira? Que Deus abençoe muito você. Muito obrigado por sua presença aqui conosco mais uma vez. Inscreva-se no nosso canal, dá esse apoio para que nós possamos continuar aqui motivados e que esse conteúdo possa abençoar ricamente a vida de cada um de vocês. Um forte abraço e até mais.